o suor que não mais molhou a alma. Rafael sempre foi um homem forte. Aos 38 anos, trabalhava como mecânico em uma pequena oficina no interior de São Paulo, sustentando a esposa, Ana, e os 2 filhos com o suor do seu rosto. Não bebia, não fumava, e embora não fosse de frequentar igrejas, tinha um coração bondoso. Mas havia algo que o atormentava há anos, algo que nem os remédios nem os médicos conseguiam explicar. Todas as noites, ao deitar, ele era tomado por um suor frio tão intenso que molhava os lençóis como se tivesse saído de uma chuva. O corpo tremia, o coração acelerava, e uma angústia profunda o dominava, como se uma sombra pesada pairasse sobre ele. Os exames não mostravam nada. Os médicos diziam ser estresse ou a ansiedade, mas Rafael sabia que era mais que isso. Era como se algo invisível o estivesse consumindo. Ana, sua esposa, uma mulher de fé simples mas profunda, já havia sugerido que fossem a uma igreja. Rafael, só Deus pode te livrar disso, ela dizia, enquanto enxugava seu rosto molhado com um pano. Mas ele resistia. Não é coisa de homem ficar pedindo ajuda assim, respondia, envergonhado. Até que uma noite, depois de mais um episódio tão forte que quase o levou ao desmaio, Ana segurou sua mão com firmeza e disse: amanhã a gente vai na congregação cristã. Não aguento mais te ver sofrer. No domingo seguinte, Rafael entrou pela primeira vez na pequena sala de reuniões da congregação cristã no Brasil. Não havia luxo, apenas bancos de madeira enfileirados, paredes brancas sem adornos, e irmãos e irmãs vestidos com simplicidade e modéstia. As mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social e calça comprida. O silêncio era respeitoso, quebrado apenas pelos passos dos que chegavam e pelos murmúrios das saudações. Um ancião de cabelos brancos e voz serena dirigiu a reunião, e logo começaram a cantar hinos à capela, sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia. Rafael sentiu algo estranho, uma paz que não conhecia. Louvai ao Senhor, todos os povos, louvai, ó, todas as nações. As palavras do inário, simples mas profundas, tocaram seu coração. Quando chegou a hora das orações, os irmãos se ajoelharam, e Rafael, sem saber bem o que fazer, seguiu o exemplo. Ouviu pedidos sinceros, vozes quebradas pela emoção, pessoas agradecendo a Deus por coisas que, para ele, pareciam pequenas, um emprego conquistado, uma doença curada, um filho que voltará para casa. E então, como se fosse um sinal, o ancião pediu: se há aqui alguém com um fardo no coração, que se levante e peça a ajuda do Senhor. Rafael hesitou. Olhou para Ana, que lhe fez um aceno encorajador com os olhos cheios de lágrimas. Respirou fundo e se levantou. As pernas tremiam. Eu não sei nem por onde começar, gaguejou, olhando para o chão. O ancião aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. Fale, meu irmão. Deus está ouvindo. E então, as palavras saíram como um rio represado. Há anos eu sofro com isso. Todas as noites, é a mesma coisa. Suor frio, medo, uma coisa que não sai de mim. Já fui em médico, já tomei remédio, mas nada adianta. Não aguento mais. Sua voz falhou. Não quero que meus filhos me vejam assim. O ancião não fez perguntas desnecessárias. Apenas disse: vamos orar. Os irmãos se aproximaram. Mãos se estenderam sobre sua cabeça, e Rafael sentiu o calor daquelas palmas, como se uma corrente de fé o envolvesse. O ancião começou a orar com uma autoridade que vinha do fundo da alma. Senhor Jesus, tu que conheces todas as coisas, que sondas os corações e curas todas as enfermidades, olha para este teu servo. Livra-o deste mal que o oprime. Que o teu sangue purificador o limpe de toda impureza, de todo medo, de toda sombra. Em nome de Jesus, ordenamos que este suor frio saia agora mesmo, e que Rafael seja livre. Amém. Os améns ecoaram pela sala. Rafael sentiu algo estranho, era como se um peso fosse tirado de suas costas. Mas ainda duvidava. Será que é só emoção? Pensou. Naquela noite, ao deitar, Rafael esperava o pior. Ana, ao seu lado, seguiu sua rotina. Rezou em voz baixa, como sempre fazia, e adormeceu. Ele, porém, ficou acordado, tenso, esperando o suor gelado invadir seu corpo. 1 hora passou. 2 horas. Nada.
Pela primeira vez em anos, seu corpo permaneceu seco, sua mente tranquila. Dormiu como uma criança. Quando acordou, o sol já estava alto. Ana o olhou com olhos brilhantes. Rafael, você não suou. Ele passou a mão pelo rosto, pelo pescoço, pelo peito. Nada. A camisa estava seca. O lençol, intacto. Uma risada nervosa escapou de seus lábios, seguida por lágrimas que não conseguiu conter. Ana abraçou-o, e eles choraram juntos, agradecidos. No domingo seguinte, Rafael voltou à congregação. Dessa vez, não foi levado por Ana. Foi por si mesmo. Quando chegou a hora dos testemunhos, levantou-se sem hesitar. Irmãos, eu vim aqui semana passada cheio de dúvidas, achando que nada ia adiantar. Mas Deus me ouviu. Aquela coisa que me atormentava há anos se foi. Não foi remédio, não foi médico. Foi a oração, foi a fé deste povo simples, foi a mão de Deus sobre a minha vida. Sua voz tremia. Eu não tenho palavras para agradecer. Só sei que hoje eu sou um homem livre. O ancião sorriu e disse: Não é a nós que você deve agradecer, irmão. É a ele. E agora, você precisa dar o próximo passo. Rafael sabia do que ele falava. Na congregação cristã, não havia meias medidas. Ou se vivia pela fé, ou não se vivia. Na semana seguinte, após ser instruído na palavra, ele foi batizado nas águas, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. Quando emergiu da água, sentiu que não era apenas o suor frio que havia sido lavado, mas uma vida inteira de dúvidas e medos. Hoje, Rafael é um dos irmãos mais dedicados da congregação. Ajuda a limpar a sala de reuniões, visita os doentes, e sempre que pode, compartilha seu testemunho com quem chega pela primeira vez, com medo ou desconfiança. Aprendeu que a fé não é para os fracos, como pensava, mas para os que reconhecem que sozinhos não podem vencer. A gente acha que tem que carregar tudo nas costas, costuma dizer. Mas Deus não quer isso. Ele quer que a gente se ajoelhe e deixe Ele tomar conta. E toda vez que canta os hinos, sem instrumentos, apenas vozes unidas, Rafael se lembra daquela noite em que o suor parou. Não foi magia. Não foi coincidência. Foi a fidelidade de um Deus que ouve os que clamam a Ele em verdade. E foi a simplicidade de um povo que, sem alarde, vive o que acredita. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados com palavras bonitas ou shows de emoção. São vividos, dia após dia, por quem crê que Deus ainda fala, ainda cura, ainda salva. E Rafael é uma prova disso. Rafael não parou por aí. Depois daquele milagre, ele sentiu um fogo dentro do peito que não podia mais ignorar. Não bastava só ter sido curado, agora, ele precisava contar o que Deus tinha feito por ele. Começou a frequentar as reuniões com mais assiduidade, não só como um participante, mas como alguém que queria servir. Nos cultos, quando os irmãos mais velhos davam seus testemunhos, ele ouvia com atenção, percebendo que cada história era um pedaço de uma mesma verdade: Deus não muda. O mesmo Deus que sarou sua febre alta, que tirou o desespero de sua mãe, era o mesmo que havia libertado irmãos de vícios, curado doenças consideradas sem cura e até ressuscitado quem já tinha sido dado como morto. Um dia, após um culto de oração, o irmão mais velho da congregação se aproximou dele. Era um homem de poucas palavras, mas de um olhar que transmitia uma paz profunda. Colocou a mão no ombro de Rafael e disse apenas: O Senhor te chamou para algo maior, meu filho. Não é só para receber, mas para dar também. Aquilo mexeu com ele. Rafael não tinha estudo, não tinha experiência em pregar, mas tinha uma coisa que ninguém podia negar: um testemunho vivo. Começou a visitar os enfermos, a orar pelos que estavam desanimados, a levar uma palavra de ânimo para quem precisava. Não era um obreiro ainda, não usava gravata nos cultos, mas carrega consigo algo que nenhum título poderia dar: a certeza de que Deus usa os simples. Foi numa dessas visitas que ele conheceu a irmã Maria, uma senhora de quase 80 anos, acamada há mais de 5. Os médicos tinham dito que ela nunca mais andaria, que seus ossos estavam frágeis demais. Mas quando Rafael entrou naquele quarto escuro, com o cheiro de remédio e tristeza, ele não viu uma doente. Viu uma serva de Deus que ainda tinha uma batalha para vencer. Irmã, a gente vai orar pela senhora hoje, disse ele, segurando a mão dela, cheia de veias e marcas do tempo.
Ela sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de fé. Se for da vontade de Deus, meu filho, eu aceito. Mas já faz tanto tempo. Rafael não tinha respostas bonitas. Não prometeu nada. Só fez o que tinha aprendido a fazer, ajoelhou-se ao lado da cama, fechou os olhos e clamou. Não foi uma oração longa, cheia de palavras difíceis. Foi um pedido simples, como o de uma criança ao pai. Senhor, a senhora já serviu tanto a ti. Se for da tua vontade, levanta ela hoje. Não por ela, não por mim, mas para que muitos vejam que tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando abriu os olhos, não aconteceu nada de imediato. Não houve trovões, nem luzes. Mas algo mudou no ar. A irmã Maria respirou fundo, como se um peso tivesse saído de cima dela. Então, devagar, muito devagar, ela moveu os dedos dos pés. Depois, dobrou os joelhos. E quando Rafael estendeu a mão para ajudá-la, ela segurou com uma força que não tinha há anos. Me ajuda a levantar, meu filho, pediu, com a voz firme. Ele a sustentou, com medo de que ela caísse, mas também com uma esperança que ardia dentro dele. E então, aos poucos, a irmã Maria se pôs de pé. Primeiro tremendo, depois mais firme. E quando deu os primeiros passos, apoiada no braço de Rafael, as lágrimas escorreram pelo rosto dela, molhando o lençol da cama que por tanto tempo tinha sido sua prisão. A notícia se espalhou rápido. Não por causa de alarde, mas porque milagres assim não ficam escondidos. Irmãos que antes só viam a irmã Maria deitada, agora a viam caminhando pelos corredores da igreja, louvando a Deus com as próprias pernas. E Rafael? Ele só sorria, porque entendia que não era ele quem tinha feito aquilo. Era o mesmo Deus que um dia tinha secado seu suor, agora dando força aos ossos enfraquecidos. Com o tempo, Rafael foi consagrado como obreiro. Não porque buscou o cargo, mas porque o chamado era claro. Hoje, quando ele sobe ao púlpito para dar um recado, não fala como quem ensina, mas como quem viveu. Suas palavras são simples, cheias de exemplos do dia a dia, mas carregam um poder que só vem de quem conhece a voz de Deus. Muitas vezes a gente acha que milagre é só coisa grande, coisa que choca, diz ele aos irmãos. Mas milagre é a mãe que consegue criar os filhos sozinha e não desiste. É o irmão que larga o vício depois de anos escravo. É o coração que perdoa quando tudo diz para guardar rancor. Deus não faz acepção de pessoas. Se ele fez por mim, se fez pela irmã Maria, ele faz por você também. E assim, a história de Rafael se mistura com a de tantos outros na congregação. Não são histórias de homens, mas de um Deus que ainda opera. Que não precisa de holofotes, nem de propagandas. Basta um coração sincero, uma oração feita com fé, e ele se manifesta. Porque na CCB, os milagres não são lendas do passado. São realidades do presente, escritas nas vidas daqueles que creem. Naquela mesma noite, enquanto as últimas notas do hino Jesus, amigo fiel ainda ecoavam no salão, uma irmã chamada Ana Cláudia se levantou tremendo dos pés à cabeça. Ela não planejava dar testemunho, mas algo dentro dela não a deixou ficar sentada. Com as mãos suadas apertando um lenço gasto, começou a falar entre soluços. Irmãos, eu não vim à igreja há quase 2 anos. Não por falta de fé, mas por vergonha. Todo mundo aqui conhecia meu marido, o irmão Paulo César. Um homem bom, trabalhador, pai dos nossos 3 filhos. Até que um dia, ele saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Um acidente na estrada, disseram. Eu me fechei. Não queria ouvir que Deus sabe de todas as coisas, não queria abraços, não queria nada. Só queria meu marido de volta. Ela fez uma pausa, enxugando as lágrimas com o dorso da mão. Mas ontem, enquanto eu lavava a roupa no tanque, escutei uma voz. Não foi alto, não foi como trovão. Foi como quando você acorda de um sonho e sabe que alguém chamou seu nome. A voz disse, Ana, seus filhos precisam de você viva, não apenas presente. Eu caí de joelhos ali mesmo, no quintal, e comecei a chorar como nunca. E sabe o que aconteceu? Uma paz tão grande encheu meu peito que eu não conseguia parar de sorrir, mesmo com as lágrimas. Hoje eu estou aqui porque Deus não desistiu de mim. Ele poderia ter me deixado amargurada, mas ele escolheu me curar.
O salão ficou em silêncio por alguns segundos, até que um irmão na última fileira se levantou, emocionado. Glória a Deus! Eu também tenho um testemunho. Faz 3 meses que eu estava desempregado, irmãos. 3 meses sem luz em casa, comendo o que os vizinhos davam. Minha filha de 7 anos me perguntou: pai, a gente vai morrer de fome? Eu não tinha resposta. Mas na última reunião de oração, a irmã Marlene colocou a mão no meu ombro e disse: Deus vai abrir uma porta para você ainda esta semana. Eu até duvidei, confesso. Mas na sexta-feira, o dono da padaria onde eu trabalhava há anos me ligou. Disse que um funcionário tinha saído e que, se eu quisesse, o emprego era meu de volta. No mesmo dia. E mais, quando cheguei lá, ele me deu um envelope com um salário atrasado de 3 meses. Sem eu pedir. Deus não só abriu a porta, ele me deu o pão antes mesmo que eu entrasse. Os testemunhos se multiplicavam. Uma jovem contava como havia sido curada de uma depressão que a mantinha acamada por meses após uma oração no culto de domingo. Um casal idoso compartilhava como, depois de 12 anos de tentativas, Deus lhes dera um neto, o médico havia dito que era impossível. Cada história era diferente, mas todas tinham o mesmo fio condutor, um Deus que ouve, que age, que não abandona. No fundo do salão, um rapaz chamado Tiago, que havia entrado na igreja pela primeira vez naquela noite apenas para acompanhar a namorada, sentia o coração bater forte. Ele não acreditava em essas coisas de igreja, como dizia. Mas ao ver aquelas pessoas simples, comuns, como ele, falando com tanta convicção sobre milagres em suas vidas, algo dentro dele começou a se mexer. Quando o pastor fez o convite para quem quisesse aceitar a Jesus, Tiago sentiu as pernas tremendo. Sua namorada, percebendo sua luta, segurou sua mão e sussurrou: Vamos! Só um passo. E ele deu. Não houve fogos de artifício, nem vozes do céu. Mas quando Tiago se ajoelhou ali, entre irmãos que nem conhecia, e sentiu uma lágrima escorrer sem saber por quê, ele soube, aquilo era real. Não era emoção passageira. Era Deus, quietamente, começando a escrever mais uma história de transformação. Porque na CCB, os milagres não são apenas para os que já têm fé. São para os que ainda duvidam. Para os que estão quebrados. Para os que, como Rafael, como Ana Cláudia, como aquele casal idoso, pensavam que não havia mais esperança. Mas Deus sempre tem uma surpresa guardada. Sempre. Basta estender a mão e deixar ele agir. Tiago saiu daquele culto diferente. Não sabia explicar como, mas algo dentro dele havia mudado. Era como se um peso invisível, que ele carregava há anos, tivesse sido tirado de suas costas. Sua namorada, Maria Clara, sorria ao seu lado, e ele percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, conseguia respirar fundo sem sentir aquele aperto no peito. No dia seguinte, ele acordou com uma estranha paz. Não era mais aquele rapaz amargurado, que culpava o mundo por suas escolhas. Algo dentro dele queria mudar. E foi então que começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Não por obrigação, mas porque sentia falta daqueles momentos. As músicas, as orações, as palavras do pastor, tudo parecia falar diretamente com ele. Mas nem tudo foi fácil. Os velhos hábitos ainda o chamavam. As antigas amizades ligavam, convidando para os mesmos lugares de antes. Uma noite, depois de um culto, um amigo de longa data o encontrou na porta da igreja. Você tá brincando, né, Tiago? Desde quando você vira crente? Tiago poderia ter caído na provocação, como antes. Poderia ter voltado atrás, só para provar que não era fraco. Mas, dessa vez, ele apenas sorriu. Não é questão de virar nada, meu irmão. É questão de encontrar o que estava perdido. O amigo balançou a cabeça, incrédulo, e foi embora. Mas Tiago não se abalou. Porque, pela primeira vez, ele sentia que estava no lugar certo. Dias depois, durante um culto de oração, o pastor fez um chamado especial. Quem aqui precisa de um milagre na família? Quem tem alguém que ainda não conhece a Jesus? Tiago levantou a mão sem hesitar. Sua mãe, uma mulher de fé, mas que havia se afastado da igreja depois da morte do pai, era seu maior peso no coração. Ele orava por ela todas as noites, pedindo a Deus uma chance de vê-la feliz novamente. E Deus ouviu.
Uma semana depois, sua mãe, que nunca havia pisado na CCB, apareceu na porta da igreja. Sem aviso, sem explicação. Só disse: Filho, eu sonhei com seu pai ontem. Ele me falou para vir aqui. Tiago não conseguiu segurar as lágrimas. Não era coincidência. Era Deus, mais uma vez, mostrando que não desiste de ninguém. Aquela noite, enquanto sua mãe se ajoelhava no altar, chorando e pedindo perdão, Tiago entendeu o real significado do milagre. Não era só sobre curas físicas ou soluções instantâneas. Era sobre corações sendo restaurados, famílias sendo reunidas, vidas sendo transformadas pelo amor de um Deus que nunca desiste. E assim, como Rafael, como Ana Cláudia, como tantos outros que já haviam passado por aquelas portas, Tiago descobriu que na CCB, os milagres não são apenas histórias que se contam. São realidades que se vivem. Todos os dias. Para quem crê. Para quem duvida. Para quem, como ele, só precisava de uma chance para ver que Deus ainda faz o impossível. O último passo do milagre. Quando Tiago abriu os olhos na manhã seguinte, o sol entrava pela janela como um abraço quente. Sua mãe, que há anos vivia amargurada pela culpa e pelo vício, estava sentada à mesa, as mãos trêmulas segurando uma xícara de café. Mas desta vez, não era o cheiro de álcool que impregnava o ar, e sim o pão fresco que ela mesma havia preparado. Filho, eu sonhei com você ontem, ela disse, a voz firme apesar da emoção. Sonhei que você me estendia a mão e me puxava de um buraco escuro. E quando acordei, senti paz. Tiago soube, então, que o milagre estava completo. Não porque sua mãe estava instantaneamente ancorada, as cicatrizes ainda doíam, as tentações ainda assombravam, mas porque, pela primeira vez em anos, ela queria lutar. E isso, ele agora entendia, era a maior das vitórias, um coração que escolhe voltar para Deus, mesmo que aos tropeços. Naquela tarde, os dois voltaram juntos à CCB. Não como espectador e caso perdido, mas como família. Quando o pastor orou por eles, Tiago sentiu algo que palavras não descreviam, era como se Deus sussurrasse: Você viu? Eu só precisava que vocês dessem o primeiro passo. O resto, eu faço. A lição que ficou. Tiago aprendeu que milagres raramente são espetáculos. São sementes plantadas no choro silencioso de uma mãe, na mão estendida de um irmão em Cristo, na coragem de quem, mesmo quebrado, se levanta mais uma vez. Deus não desiste de ninguém, mas também não força ninguém. Ele espera que abramos a porta, mesmo que seja só uma fresta. Porque do outro lado, está Ele, com as mãos cheias de graça e um futuro que nossos medos nunca ousaram sonhar. E assim, entre lágrimas e risos, Tiago entendeu, a fé não é sobre ter todas as respostas, mas confiar em quem as tem. E isso, sim, era um milagre que ninguém poderia negar.